Aleluia, glória a Deus. Hoje é sexta-feira do Meditar. Eu sou Camille, sou a sua irmã em Cristo. Estou aqui para repartir a palavra de Deus ao seu espírito e eu quero começar dizendo e declarando a palavra desse dia, que é meditar no silêncio pela certeza da dor vencida no dia da aflição. Abre aí sua Bíblia em Gênesis 35, versículos 16 ao 20, que diz: Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: Não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até ao dia de hoje. Glória a Deus. No versículo 16 diz que eles partiram de Betel. Betel significa a casa de Deus. No versículo 18, quando diz do nascimento da criança, fala que o primeiro nome que foi dado ali para aquela criança, diante da morte de Raquel, ali a parteira falando: tu vai parir esse filho antes de você morrer. O primeiro nome, a primeira nomeação que é dada àquela criança é Benoni, que significa filho da minha tristeza. Mas Jacó, o pai da criança, ele decide que ele vai chamar aquela criança por Benjamim, que significa filho da minha mão direita, no sentido de filho preferido ou herdeiro. Então, assim, cronologicamente, Benjamim é o último filho de Jacó, não só o último filho de Raquel, mas o último filho de Jacó, aquele que de fato nasceu ali da própria semente de Jacó, né? Porque se a gente for pensar espiritualmente, até nas tribos de Israel, os filhos de José, Manassés e Efraim, eles foram como filhos de Jacó, porque eles fizeram parte da divisão das tribos de Israel, né? Foram 12 filhos, mas ao total foram 14 tribos, porque Manassés e Efraim, eles foram contados na divisão das tribos de Israel, no Reino Norte, no Reino Sul, enfim, nessa divisão que eu tô falando. Então, quando nós pensamos cronologicamente, isso não faz sentido. Benjamim, de fato, não era o herdeiro, porque ele não foi o primogênito, né? O primogênito, como a Bíblia diz, era Rúben, mas Rúben, ele desprezou o pai dele, porque ele se deitou com a concubina do pai dele. Então, quando o Jacó vai orar e abençoar os filhos dele, na verdade, diz que essa bênção da primogenitura, ela foi dada a José, porque Rúben perdeu esse direito, porque ele profanou contra o pai dele, contra o leito do pai dele, se deitando com a concubina do seu pai. Olha só, né? Que coisa mais esquisita. Você se relaciona com a pessoa que teu pai se relaciona afetivamente ou sexualmente. Isso é muito estranho, mas isso aconteceu. Então Rubem perdeu esse direito e Benjamim foi considerado como filho que é herdeiro de Jacó, né? Então a primeira coisa que eu aprendo aqui com essa situação, né, Raquel morreu, né? E Jacó amava a Raquel. E o que eu consigo entender? Que nós precisamos aprender a nomear as situações adequadamente. Quando uma situação de calamidade ou de tristeza acontece nas nossas vidas, nós não vamos reprimir os sentimentos, nós não vamos fingir que as coisas não estão acontecendo. A Bíblia diz anteriormente no livro de Gênesis que Jacó amava a Raquel. E onde diz isso? Quando Labão fala que ele tem que trabalhar 7 anos para ter Raquel como esposa, a Bíblia diz que ele trabalhou 7 anos, e esses 7 anos foram como dias. Por quê? Porque ele a amava, né? 7 anos, há 8 anos eu estou caminhando com Deus. Em julho agora tem esse ciclo de 8 anos, né? Ciclo de 8 significa novos inícios. 8 anos e eu já vivi tanta coisa, para mim parece que é até mais tempo. Mas este homem, por amar essa mulher, 7 anos para ele foram como dias, né? Porque isso é o que o amor gera na gente. Quando a Bíblia fala sobre o tempo de nosso e o tempo de Deus, diz que um dia para nós é como 1000 para Deus, e 1000 para nós é como um para Deus, porque as contagens são diferentes. E Davi fala: mais vale um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Por quê? Porque ele está desfrutando de Deus, porque ele está amando a Deus, porque ele está conhecendo a Deus, ele está se regozijando em Deus. Então, quando você se regozija em alguém, quando você tem prazer e desfrute em alguém, aquilo que
eram para ser 7 anos, é como se fossem dias. Então aqui a gente está falando de alguém que amava a mulher dele, não é que ele desprezava Raquel, ele amava ela, mas ele decidiu nomear o filho dele de uma forma adequada, tá? Eu estou sofrendo porque a minha mulher morreu, eu vou sepultá-la em Belém, que é o que a Bíblia diz que ele sepultou no caminho de Efrata, sepultou ela em Belém, que é onde o próprio Jesus nasceu, e isso é muito louco, né? Eu lembro agora, já deixei anotado aqui também, um texto de Jeremias, né? Pensando nisso, que Jacó, oh meu Deus, eu tô confundindo Rebeca com Raquel. Raquel foi enterrada em Belém, que é onde Jesus nasceu, e Jeremias 31, versículo 15, diz assim: Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. E aqui Jeremias, no seu lamento aqui todo sobre aquilo que são os pecados do povo de Israel, do povo de Judá. Mas o que eu quero dizer? Ela foi enterrada em Belém e Jesus nasceu em Belém. E ela chora pelos filhos que já não existem mais. Mas em Jesus, nós somos feitos filhos de Deus, nós somos gerados filhos de Deus. Os filhos da antiga aliança, os filhos de Abraão por essa descendência que já não existem mais, os filhos de Israel que já não existem mais porque estavam pecando contra Deus. Em Jesus esse cenário é revertido. Então, é somente Cristo mesmo que pode fazer com que dos nossos lábios brotem palavras de esperança em cenários de tristezas. E assim, existem momentos de tristezas profundas, existem momentos de desespero, existem momentos de calamidade. Existe um momento ali em que, no caso, uma mulher morre gerando e dando à luz ao seu filho. Mas isso também foi conforme o que ela mesma declarou. Porque em Gênesis 30, a Bíblia diz no versículo 1, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse, acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Ele não está no lugar de Deus, não foi ele que impediu essa mulher de frutificar, mas ela se voltou para a fonte errada. Ela não se voltou para Deus, que é a fonte inesgotável. Ela fez como o povo de Israel, que Jeremias também repreende, que o meu povo cometeu 2 males. A mim me abandonaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Então, irmãos, quando nós nos voltamos para Deus, quando nós nos voltamos para Cristo, que é a verdadeira fonte, então Ele vai fazer brotar de nós e gerar em nós esse rio que flui como água viva. E do nosso interior, do interior dos que creem, vai fluir mesmo esse rio. E glória a Deus por essa palavra que está nas nossas bocas e que nos faz nomear as situações que nos acontecem de uma forma como a palavra de esperança, de vida eterna. A Bíblia fala que fé, esperança e amor, quando fala em 1 Coríntios 13, né, vai falar sobre o dom que é acima de todos, né, vai falar do amor. E diz que, ainda que se eu entregasse minha vida para ser morta em lugar dos pobres, se não tivesse amor, seria como o sino que ressoa, como símbolo que ressoa ou como sino que tine. Pode ser que eu esteja confundindo. Mas, enfim, se você fizer qualquer coisa e não tiver amor, de nada vale. Se você vive a sua vida sem ter palavras de esperança nos seus lábios, de nada vale. Porque fé, esperança e amor é os que vão permanecer, é o que vai permanecer. Mas o amor é o maior e é superior a todos esses. Então, que da minha boca e da sua boca saiam palavras de vida. Sim, nós vamos declarar Benjamim, filho da minha mão direita, herdeiro, ainda que o cenário e ainda que outras pessoas, por causa da sua tristeza, nomeiem como filho da minha tristeza. E aqui eu tô falando de uma forma clara, não tô querendo que você viva uma vida ideal, utópica. Nós não temos como não viver os momentos de tristeza que Deus nos coloca para viver, porque se assim não fosse, o livro de Salmos não existiria. Mas nós temos que reverter. Aquilo entristece o nosso coração. As experiências de Davi entristeceram o coração dele. O filho dele perseguiu ele. Ele gerou aquele menino e o menino estava perseguindo ele. Ele sentia tristeza, mas ele transformou o choro, o lamento dele, a tristeza dele em salmos a Deus. O livro de Lamentações de Jeremias é um livro inteiro dele se lamentando, dele transformando a tristeza dele em palavras diante de Deus. Mas essa é a experiência dele. Essa é a experiência dele.
E eu quero ler agora com vocês Lamentações de Jeremias, o versículo 3. Nós vamos ler capítulo 3 de Lamentações, versículos 26 ao 28 e o 55 ao 58. É um texto maravilhoso. Tenha uma Bíblia, leia a sua Bíblia, coma a sua Bíblia, que Deus nos ajude a ler a Bíblia com desfrute. Lamentações 3, a partir do versículo 26 diz... Vou ler a partir do 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Agora o versículo 55 ao 58 diz: Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz, não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei. Disseste, não temas, pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma, remiste a minha vida. Glória a Deus. O ponto que eu quero destacar aqui com vocês, irmãos, é que nós devemos nos calar para o mundo, mas nós devemos nos abrir para Deus. É o que eu acabei de dizer. Se Davi não tivesse vivido a dinâmica, a experiência de se abrir para Deus, o livro de Salmos não existiria. E quem lê Salmos e não se emociona? Quem lê Salmos e não tem vontade de chorar? E amém, irmãos, nós choramos, nós derramamos lágrimas, e que essas lágrimas sejam de desejo por Deus, de amor pelo amado, de nos derramando diante de Deus. Porque a Bíblia, ela não nos diz contra os sentimentos abertamente, mas ela nos ensina a nos meter a Deus. E Paulo fala que os dias eles são abreviados. Então, se você está casado, vive como se não tivesse, ou seja, sem distração, sem impedimento. Se você está chorando, viva como se não chorasse, ou seja, sem distração, sem impedimento. Tem que avançar em Deus. Tem que prosseguir com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos parar. Nós devemos nos fechar para o mundo e nos abrir para Deus. Nós precisamos nos voltar para Deus. Precisamos nos voltar para o Espírito. Nós estivemos numa conferência em Sumaré alguns meses atrás, e aí um irmão compartilhou essa dinâmica. Ele falou sobre pausar, escolher e voltar. Então, você está numa situação, você pausa. Opa, pera, eu vou escolher. E o que eu vou escolher? Eu vou escolher me voltar para Deus. Eu vou escolher orar a Deus. Eu vou escolher me voltar para o Espírito de Deus, que ministra no meu espírito, que testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. E por isso eu vou clamar, Abba, Pai. Clame agora na sua casa. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Aleluia. Nada nos impede, irmãos. Nós não precisamos de nada exterior, nada além de nós mesmos, nada que está fora de nós mesmos, para clamarmos ao Abba, Pai. Não precisamos de um livro, não precisamos de um celular, nós não precisamos de nada externo. O que nos impede? Sério, o que nos impede de orar? Simplesmente abrirmos a boca, invocarmos o nome do Senhor Jesus. Invoque Jesus agora na sua casa. Senhor Jesus, aleluia. Senhor Jesus, aleluia. Senhor Jesus. Nada nos impede de fazer isso. Nada nos limita, nada nos restringe. A nossa liberdade não está restrita, porque nós apenas precisamos dos nossos lábios abertos para nos voltar a Deus, para invocar a Deus, ainda que em silêncio, irmãos. Às vezes eu tenho a experiência de querer ficar quieta ao longo do dia. Às vezes eu não quero assim, não quero as coisas externas, não quero ficar no Instagram, eu até quero, mas é uma coisa vazia. Eu vou ficar quieta, eu vou ler um livro em silêncio, sabe? A gente precisa aprender a se aquietar. E eu quero ler agora aqui com os irmãos um trecho de um livro que eu tô lendo. Tô lendo esse livro. Esse livro é do irmão Brennan Manning, chama O Impostor que Vive em Mim. E ele fala sobre o silêncio. Ele diz assim: o silêncio não é apenas a ausência de barulho, nem interrupção da comunicação com o mundo exterior,
mas um processo de chegar à tranquilidade. A solitude silenciosa faz avançar gradual e constantemente o discurso verdadeiro. Não estou falando de isolamento físico. Aqui, solitude significa estar a sós com o único, conhecendo o outro transcendente e desenvolver a consciência de sua identidade como sendo amado. É impossível conhecer uma pessoa intimamente sem gastar tempo juntos. O silêncio faz a solitude uma realidade. Já se disse, silêncio é a solitude em ação. Glória a Deus. Então, que eu e você tenhamos essa experiência de viver em silêncio, essa experiência de viver a solidão, a experiência de viver a solitude, que é a solidão na prática, que é a solidão em ação. E esse texto de Lamentações 3, vou destacar aqui o versículo 28. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Deus deu a nós a responsabilidade, a experiência de nos assentarmos solitários e ficarmos em silêncio. Nós precisamos aprender a estar em silêncio. Precisamos aprender a estarmos solitários. Isso não significa que nós vamos só compulsivamente nos afastar das pessoas, mas nós vamos nos aquietar, diminuir a velocidade, né? Hoje nós temos todos os mecanismos possíveis que nos fazem ser pessoas mais rápidas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu falo rápido, tá? Ok? Não lembro desde quando, mas é assim, eu falo rápido. Mas glória a Deus, irmãos, nós precisamos aprender a ficar em silêncio, a nos aquietar e nos voltar para Deus. E esse é o exercício que vai ser de toda a nossa vida. Toda a nossa vida nós vamos exercitar nisso. E para finalizar, eu quero ler aqui Salmo 5, versículos 1 ao 3 diz: Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Então, que o Senhor gere no meu e no seu espírito diariamente a disposição do nosso corpo reagir a essa palavra. Então, a cada dia, a cada manhã, Deus vai ouvir a nossa voz. A cada dia, a cada manhã, Deus vai ouvir o nosso invocar o nome de Jesus. Nós vamos invocar o nome de Jesus a cada manhã, porque Deus está pronto, com os ouvidos abertos e prontos a nos ouvir. O noivo está sempre disposto e disponível aí ao encontro da noiva. Mateus 25 fala que todos dormiam, 5 eram prudentes, 5 eram insensatas, 5 tinham óleo e azeite na reserva, as outras 5 não tinham. Veio meia-noite, uma voz anunciou, eis o noivo, e o noivo chegou. Então o noivo está sempre na prontidão, sempre pronto, mas nós não podemos estar sem azeite na reserva, porque quando o noivo vem, como foi ministrado há algumas semanas pelo irmão, pelo bispo Betão, nós estamos aqui todos dormindo, mas quando Jesus voltar vai ser destacado quem estava na prontidão e quem não estava, quem tinha azeite de reserva e quem não tinha. Então a cada dia precisamos abastecer-nos de óleo. E como nós nos abastecemos de óleo de forma prática? Está na Bíblia, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Então de manhã nós buscamos a Deus, de manhã nós oramos a Deus, de manhã nós intercedemos pelas pessoas e pelas situações que nós estamos vendo que nos incomodam. Nós oramos, irmãos. Nada nos impede de falar com Deus, nada nos impede de conversar com Deus, de orar a Deus, de buscar a face de Deus. Nada nos impede isso. Nós temos uma boca e nós precisamos abrir, nós temos um espírito, e nesse espírito a vida de Deus. Aleluia! Que o Senhor nos exercite nisso diariamente, que a cada manhã nós nos voltamos para o Senhor, que a cada dia nós venhamos nos exercitar, ficar solitários em silêncio para nos voltar para Deus, e não para nos voltar para nós mesmos e nas nossas melancolias de alma, não, mas para nos voltar para Deus, ainda em silêncio, com os ouvidos atentos, né? A Bíblia fala sobre esse atalaia, aquele que está ouvindo diligentemente, aquele que ouve e declara o que ouviu. Nós ouvimos Deus e declaramos o que nós estamos ouvindo. Deus fala conosco. Não estou falando para a gente estar todo temporando com a boca. Amém, irmãos? Cada um tem a sua experiência. Mas a Bíblia diz para nós orarmos em todo o tempo, e nós vigiarmos em todo o tempo, orarmos no Espírito. Então, que Deus esteja sempre
Que Deus encontre sempre em nós essa abertura para poder falar conosco. E à medida que a gente dá espaço para Deus falar conosco, a gente ouve Ele, a gente vai tirando de nós dúvidas, vai tirando de nós medos, vai tirando de dentro de nós coisas que não deveriam estar, mas estão ocupando a nossa alma. Então, que Deus limpe-nos, que Deus nos limpe por completo, que os nossos ouvidos estejam atentos para recebê-lo. E conforme nós ouvimos, nós recebemos a limpeza dele, e nós andamos conforme o que ele nos fala, e nós vamos expressar isso na nossa vida, nomear isso de forma correta, em nome de Jesus. Para finalizar, eu quero compartilhar uma frase de um livro que eu li, do irmão Dietrich Bonhoeffer. Eu li faz um tempo. Esse livro é muito bom. Procura, tem aí no PDF, no YouTube. PDF do Google. Vida em Comunhão, do Dietrich Bonhoeffer. Ele fala assim, que aquele que não sabe viver sozinho, que tenha receio de estar em comunhão com as pessoas, mas aquele que não sabe viver com outras pessoas, que tenha receio, que tenha medo de também estar sozinho. Na verdade, ele usa a palavra medo para as duas situações. Se você não sabe ficar sozinho, tenha medo de estar com as pessoas. Se você não sabe ficar com as pessoas, tenha medo de ficar sozinho. Não estou nos apelando, não é um apelo para ninguém virar um monge, essa não é a realidade prática da nossa vida, mas nós precisamos nos exercitar interiormente, muito mais do que exteriormente, do que nos afastar sempre das pessoas, é trabalhar aqui interiormente o silêncio, né? Tiago fala que nós precisamos estar prontos para ouvir, nós precisamos ser tardios no falar e mais ainda tardios no irar-se. Então, que os nossos ouvidos estejam atentos, primeiramente para ouvir a Deus e viver conforme o que Ele fala, e termos convicções e certezas estabelecidas no nosso espírito e vivermos conforme isso, e falarmos conforme isso, e andarmos conforme isso, e também ouvidos atentos e dispostos para ouvir as pessoas, para saciar a fome de realidade das pessoas, para saciar a sede de realidade das pessoas, porque o Senhor nos capacita, nos habilita para reagirmos, ainda que os nossos sentimentos estejam tristes. Deus, Ele nos capacita, e glória a Deus, que cada sentimento seja revertido em uma oração a Deus, porque se o nosso sentimento serve para buscar a Deus, então Ele está cumprindo o propósito agradável. Faça a tua oração, faça a tua oferta, faça a tua contribuição, seja fiel, se entregue ao Senhor todos os dias. Em nome de Jesus, nós nos vemos em breve. Shalom, shalom. Senhor Jesus, nesta tarde, Deus, glorificamos o Teu nome e exaltamos a Ti, Senhor. Meditamos na Tua palavra, Senhor, e nelas nós meditamos dia e noite, Senhor, pois está no nosso espírito, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Santo Espírito de Deus, obrigada, Senhor Jesus Cristo, pois estamos meditando, Senhor, nesse silêncio, Senhor, que traz a certeza vencida. Jesus, nesse dia da aflição, sabemos, meu Deus, que no mundo nós teremos aflições, mas nós temos bom ânimo, pois o Senhor venceu o mundo e nós também venceremos. Venceremos, Senhor, e concordamos, meu Deus, porque o silêncio, Senhor, meu Deus, ele vem muitas vezes, Pai. Ele vem com uma resposta, Senhor, e nós temos a resposta. Nós temos a certeza da vitória. Em nome de Jesus, Deus, nós temos a certeza, Senhor, que fomos vencidos. Nós somos vencidos pelo mal. Nós somos vencidos, Senhor Jesus Cristo, por toda a fúria do inimigo sobre as nossas vidas. Temos a plena certeza, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, ela entra e penetra dentro de nós. Onde, Senhor Jesus Cristo, nós vamos entender, Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que no silêncio o Senhor trabalha por nós, que no silêncio o Senhor neutraliza o inimigo para não tocar em nós. Senhor Jesus, no silêncio o Senhor está nos contemplando, Senhor, e nos ensinando. Nos ensina, Pai, que no meio do silêncio, Senhor, de tantos conflitos e dores, nós estamos sendo moldados e lapidados pela Tua mão. Nós estamos sendo, sim, Jesus Cristo, atraído pela Tua palavra. Nós estamos sendo constituídos pelo Teu nome. Senhor Jesus, olha mesmo, Senhor, esses cenários, olha mesmo esses sinais que o Senhor tem trazido para a Tua igreja, que a Tua igreja, que o Teu povo venha viver, Senhor, o sobrenatural de Ti. Que cada dia mais e mais, Senhor, nós venhamos entender, Senhor, que a Tua palavra, Pai, é o que nos alinha, a Tua palavra é o que nos transforma, a Tua palavra é o que nos liberta.
Senhor Jesus Cristo, traga nesta tarde, Senhor, a libertação. Senhor Jesus Cristo, que nós possamos sim, Senhor Jesus Cristo, receber da tua palavra, Espírito Santo do Senhor, meu Deus, na qual, Senhor Jesus Cristo, o que assente-se solitário, Senhor Jesus Cristo, que fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus por ele. E nós sabemos, meu Deus, que o teu jugo é leve, Senhor, que o fardo é leve, Pai, que o Senhor troca o nosso fardo pesado, o nosso fardo, Senhor Jesus Cristo, difícil, Senhor, o Senhor troca e nos dá, Senhor, a certeza da vitória. Em nome de Jesus, Pai, olha mesmo, Espírito Santo de Deus, para essa nação, nós levantamos o clamor, Jesus Cristo, para essa nação, Jesus. Olha mesmo para o Brasil, meu Deus, para a geração desses jovens na qual o Espírito Santo de Deus precisam viver, Senhor Jesus Cristo, algo mais do que pensamos e imaginamos, Deus. Não deixa nós nos pararmos, Senhor Jesus, que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, receber da tua graça e da tua misericórdia, Pai. Que a tua igreja, Senhor, que te ama, da tua igreja que te adora, Senhor Jesus Cristo, olha mesmo para esses jovens, Pai, que estão sendo corrompidos, meu Deus, quantos deles, Senhor Jesus Cristo, estão retirando a sua vida, Senhor, que estão, Senhor, se suicidando, Pai. Olha mesmo, Senhor, o número de suicídios crescendo no Brasil, Senhor. Olha o número de depressão, meu Deus e meu Pai. Quantas pessoas depressivas e ansiosas. Senhor Deus, em nome de Jesus eu peço a sua intervenção. Que a tua mão venha entrar onde nós não conseguimos entrar. Senhor, que a tua palavra entre, Senhor, e faça diferença. Aonde, Jesus, nós não conseguimos ir, Senhor. Meu Deus e meu Pai, que as ondas desse louvor, dessa oração, de todas as ministrações que são faladas no teu Espírito, Senhor, que todas elas, Jesus, sejam para a tua glória, todas elas sejam para a tua honra. Pai, não deixa, Senhor Jesus Cristo, ninguém se perder, Jesus Cristo. Eu sei que o desejo do Senhor é que todos se salvem. Meu Deus, então envia nós, Senhor Jesus Cristo, a lugares, meu Pai, que só o Senhor é dono, meu Deus. Meu Deus, há lugares, Pai, onde o Senhor quer nos colocar. Senhor Jesus, envia mesmo, Deus, suplemento para os missionários que estão no campo, Senhor. Porque muitas vezes, Senhor, quem tem chamado, Senhor, nem sempre habita os palácios. Às vezes vão cuidar de ovelhas no deserto. Meu Deus, às vezes vai cuidar de ovelhas, meu Pai, de pessoas que estão em outros países, pessoas que estão em outros estados, meu Deus, seja na Amazonas, meu Deus, seja, Senhor Jesus Cristo, em países onde o teu nome não pode chegar, meu Deus e meu Pai, mas nós sabemos, meu Deus, que o Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é um Deus que faz, e que se for preciso, meu Deus, por causa de uma vida, o Senhor termina com uma nação. Jesus, eu creio, meu Deus, que pessoas vão ser alcançadas nesse dia, através dessas orações e dessas ministrações, Pai. Vai sim, Senhor Jesus Cristo, na Rússia. Vai sim, Senhor Jesus Cristo, na Etiópia. Vai sim, Senhor, na Indonésia, meu Deus. Vai na Somália, Senhor Jesus Cristo. No Iraque, Senhor Jesus Cristo. Oh, Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh, Jesus Cristo, cuida mesmo, meu Deus. Na Alfânia, Jesus Cristo, na Albânia, Deus. Olha mesmo, meu Deus, esses países, no Afeganistão, Senhor Jesus Cristo, no Cazaquistão, meu Deus e meu Pai, no Irã. Oh, Senhor Jesus Cristo, coloca as tuas mãos sobre as nações, Deus. Que as nações venham te conhecer, que as nações venham te conhecer, Pai. Que as nações venham ouvir falar de ti, mas que possam ter experiências contigo. Meu Deus, salva, Senhor, essas vidas, Pai, que muitas vezes estão sofrendo em meio a guerras, fomes, no meio de terroristas, Senhor Jesus Cristo, sendo acuados. Meu Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor é um Deus que pode fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. O Senhor é um Deus que pode enviar, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, guarda, Senhor Jesus Cristo, a nossa casa, guarda a nossa família, guarda, Senhor, as famílias desse Brasil, em nome de Jesus. Trabalha, meu Deus, em outras vidas, em nome de Jesus. Amém.
mais prazerosa, com sabor imensurável. A pergunta mais preciosa, conhecimento incalculável. A resposta mais prazerosa, com sabor imensurável. Quem é o Filho do Homem? Quem é o Santo no trono? Quem é o princípio de tudo? Quem é? Preciosa, conhecimento incalculável. A resposta mais prazerosa, com sabor imensurável. Quem é o Filho do Homem? Quem é o Santo no trono? Imagem visível de Deus. Oh, quem é? És o alvo da contemplação dos anjos, dos homens e de Deus. És o alvo da contemplação dos anjos, dos homens e de Deus. Ele é. És o alvo da contemplação dos anjos, dos homens e de Deus. Ele é. És o alvo da contemplação dos anjos, dos homens e de Deus. Ele é. Todos rendei glória ao Rei dos Reis. Rendei glória. Todos rendei glória ao Rei dos Reis. Rendei glória. Todos rendei glória ao
Cantaremos, cantaremos, olharemos para a imagem do Deus invisível, até que o invisível se faça visível em mim. Existente em todas as eras, existente a todo tempo, em todo momento Ele é o Cordeiro que foi morto bem antes da fundação. Aqui antes de tudo existir, tu estavas aqui. Pré-existência, primazia de sabedoria, pré-existência, primazia de sabedoria, princípio de obras mais antigas, sobre os montes mais elevados, pré-existência, primazia de sabedoria, pré-existência, primazia de sabedoria.